Pretas sós, com os seus pés fincados no fundo da lama, as mulheres dos ventres ocos e dos ventres férteis. São elas que cantam, são elas que gritam, são elas que riem, são elas que choram todos os dias pelas filhas paridas e por aquelas que nunca virão a vingar. As pretas sós. Eu iniciei minha pesquisa investigando a complexidade social que torna nós mulheres pretas tão sós. Essa é uma questão tão pessoal e ao mesmo tempo ela traz tantos contextos históricos e sociais enraizados. Nós vivemos em um país em que aproximadamente 50% da população é negra, mas a cultura branca se impõe em todos os níveis, principalmente no que se relaciona aos preconceitos e estereótipos. Bom, o resultado é o que a gente já sabe. Uma população brasileira totalmente embranquecida e uma cultura preta apagada durante séculos. Desde a escravidão, a cultura negra está sendo afogada. Em Londrina, a situação não é diferente. Londrina é uma das principais cidades do sul do país e a segunda maior cidade do Paraná. Ela é uma cidade nova, mas já é uma cidade desenvolvida. E é uma cidade que foi construída por mãos pretas e esconde essa história. É triste perceber que a cidade é um reflexo da maior parte do país, em que a população negra ocupa as periferias e os trabalhos de menor remuneração. Olhando para esse panorama, como uma mulher preta, eu quis encontrar as histórias das mulheres pretas da minha família. Eu fui atrás dessas histórias e não as encontrei. Houve um apagamento das histórias pretas da minha família. E um apagamento das histórias das mulheres pretas da minha família. Isso aconteceu também com muitas outras famílias pretas. E esse apagamento que houve com a história da cidade de Londrina também aconteceu com a história de muitas outras cidades do Brasil. Quando eu me deparei com o fato de que eu não encontraria as histórias das mulheres pretas da minha família, eu comecei a pesquisar histórias de outras mulheres pretas. E foi assim que eu encontrei a contação de histórias. E quando eu encontrei essas histórias, eu me deparei com uma infinidade de outras mulheres pretas. Um universo de resistência e luta. Eu decidi que essas iam ser as minhas histórias. Eu abracei essas histórias. Então, eu abracei essas histórias e decidi que a partir daí eu ia contar, cantar e dançar as histórias pretas das minhas ancestrais. As histórias são pedaços de pessoas. E as histórias que eu conto são pedaços das minhas ancestrais. Contá-las hoje é reverenciar as minhas irmãs, as minhas avós e as minhas mães que vieram muito e muito, muito antes de mim e lutaram para que eu estivesse aqui, hoje. Eu conto histórias sobre mulheres pretas e eu não lembro quem me contou essas histórias, mas eu sinto que elas estão dentro de mim, cravadas, e eu sinto que elas sempre estiveram ali, mesmo antes de eu ouvi-las. Essas histórias são retalhos de outras mulheres
que fazem parte de mim e que farão parte de outras, as que virão depois de mim. Nós, mulheres pretas, seguimos resistindo e existindo.